Concha no mar. Rádio Concha no ar. Cosmologias, Respiração. caminho, Pérola. pensamento, N-K-I-S-I. Impice. tempo, Radicalidade. Raiz. individuação, Inzila. Exu, Prosperidade. Rádio Concha no ar. Rádio Concha no mar. Mais um dia, mais uma sessão de trabalho, de escuta, de reflexão, de fala e de movimento. E dessa vez, concha próspera. Essa concha que nos fala do que é encontrado. No episódio anterior, a gente falou da concha da fartura, ou seja, a concha das cozinhas comunitárias. E no primeiro episódio de todos, a gente falou da concha moeda. Falamos de negociação, falamos de riqueza. Eu sou Ana Pi e estou aqui com Maria Fernanda Novo e nós estamos com vocês, todos e todas que estão sintonizados e sintonizadas nessa frequência. Concha da prosperidade, a concha próspera, a imagem que vem, primeiramente, a imagem do que pode ser encontrado dentro de uma concha. Como no episódio anterior a gente pôde trazer memórias ligadas à nutrição, hoje a gente vai se concentrar, ou pelo menos a gente vai iniciar a nossa conversa pensando nos objetos. E um objeto que nos fala da prosperidade em relação à concha é o grão de areia. É interessante pensar que aonde existe mar, existe areia. Areia do mar, areia. Esses volumes, esse estado também corpóreo, né, dessas matérias, areia, água e tantas outras que compõem o mar, ou até mesmo as águas doces dos rios, contém em si elementos de prosperidade. E o grão de areia, todo minúsculo grão de areia, pode, se caso seja do caminho desse grão de areia, se tornar uma pérola. A pérola vai sendo gestada, né, dentro da concha, num processo que envolve, obviamente, o tempo que passa. Transformando. Imaginemos aqui o processo entre um grão de areia até ele se tornar pérola,
quanto tempo leva. E ao mesmo tempo que tem essa ideia de passagem, de transformação, tem também a ideia do movimento, que é se a gente tiver numa passagem de tempo muito agitada, será que as pérolas aparecem com mais velocidade? Será que as pérolas deixam de existir por causa do frenesi de uma velocidade muito grande? Trazendo essas questões, essas perguntas sobre velocidade, sobre tempo, sobre lentidão, para a gente relacionar isso tudo à prosperidade. Muito bem. Quando eu te ouço, você trazendo essa imagem, né, primordial de transformação de um ser vivo a partir de um elemento que é exterior a ele, né? No caso, a concha e o molusco na relação com um grão de areia que transforma. Então, essa relação de seres, de coisas diferentes, transforma a natureza dessas duas coisas que entram em contato. Então, quando a gente lida com esses elementos, né, Ana, que são dados a uma primordialidade, é inevitável que a gente pense justamente no tempo como um elemento construtor e como um elemento que faz a mediação dessa relação e como um elemento que transfigura, transmuta, transfere de uma natureza para outra. Então, é muito legal ouvir você falar isso, porque o tempo é um conceito, uma ideia, um termo, uma noção, uma definição muito explorada na filosofia, né? Explorado, assim, nas filosofias de diversas orientações, porque é assim que a gente também precisa passar a se referir às nossas orientações de pensamento, né? Elas não são originadas de uma única fonte, e para a gente que está construindo junto com muitas outras pessoas, né, professoras, professores, pensadores, pensadoras, pensadores, essa necessária relação com o conhecimento, né, que precisa passar por uma avaliação, né, e por um crivo que torne o pensamento mais livre. E eu estou falando da gente descolonizar o conhecimento, estou falando da gente descolonizar o imaginário, estou falando da gente descolonizar a educação, a pedagogia. E isso para a gente tem um significado de um projeto mesmo, tanto epistemológico, quanto político, quanto ético, quanto existencial, e tudo pensado na mais intensa radicalidade, né? Porque a radicalidade se diferencia da ortodoxia, no sentido de que aquele ou aquela que é radical vai assimilando elementos para criar soluções necessárias para transformar a sua realidade ao redor. Enquanto que o ortodoxo ou ortodoxa são aqueles que, muito fechados nas suas teorias, transformam a realidade, distorcem, melhor dizendo, a realidade para caber nas suas teorias. Então é importante a gente se posicionar dessa maneira para dizer que a radicalidade é aquilo que nos move. Então o momento do mundo hoje é esse, que a gente precisa de origens diversas para pensar os temas que são comuns. E nesse sentido, então, o tempo é um tema comum. Há muitas filosofias. Isso para dizer o quê? Para dizer que eu queria trazer aqui para a gente refletir junto também de quem está ouvindo a gente, trazer um aforismo bastante antigo, mas que nos dá também uma ideia de que tempo é esse que a gente pode viver. Dito por Exu, atribuído a ele, que é o seguinte: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje.
E o que nos traz, então, de imaginação sobre o tempo? Como que a gente imagina esse tempo em que uma ação atual transforma o passado? Como que a gente, com a nossa construção, né, desse tempo que ainda é muito linear, né, o tempo da história, né, dessa história que a gente vive, né, dessa história ocidental, né, que nos obriga a nos organizar dentro de uma dimensão linear do tempo, em que passado, presente e futuro são sucessões, quase como sucessões super determinadas, né, no sentido de que é impossível não viver elas. E de repente a gente tem essa outra ideia de tempo em que a nossa ação hoje, do atual, transforma tanto o passado quanto o futuro, porque daí se o passado se transforma, necessariamente o futuro também pode ser outro. Não pra gente, né, a ideia aqui não é resolver nenhuma... isso que você traz como um problema super genuíno, né, e super legítimo de se a gente acelerasse o tempo, será que essa concha existiria, essa pérola existiria, né, esse produto dessa criação da natureza existiria, né, dessa invenção da natureza existiria? Eu acho que poderia existir de muitas maneiras, inclusive multiplicando-se as pérolas, inclusive fazendo com que, de repente, outros seres, né, em contato com esse mesmo molusco também pudessem ter o mesmo poder de criação de algo que também, pela relação com o humano, oferece riqueza, oferece prosperidade. Porque se o grão de areia e o molusco têm uma relação, e essa relação transforma esses dois elementos numa coisa preciosa, essa preciosidade, isso que a gente atribui valor de preciosidade, ele só acontece porque essa pérola tem uma relação com o humano. E aí, então, como que a gente investiga o valor e a preciosidade que uma pérola pode ter para um humano? E aí não estou falando dos humanos em geral, estou falando daqueles que primeiro reconheceram a beleza desse objeto, dessa criação, desse molusco, né? Quem são essas pessoas? Sobretudo, quem são esses que desafiam, né, que desafiaram as leis do seu próprio corpo, né, do seu próprio fôlego, para ir ao fundo do mar e encontrar esse elemento de beleza que, em associação com o humano, vira preciosidade, né? Quem são essas pessoas? Que desafio é esse de encontrar essa beleza? Eu acho que quando você leva a gente para essa dança do encontro, é importante a gente se dar um pequeno tempo aqui e pensar imaginação, obviamente, esse grande convite que a filosofia nos faz, e ao mesmo tempo pensar gesto coreográfico, que é movimento no espaço, mas também no tempo. E o gesto coreográfico de hoje, estar à beira, ousar adentrar, pedindo as licenças, pedindo as bênçãos de que a gente aprende numa determinada visão de mundo, né, e de respeito a tudo que é vivo. Então, pensar qualquer e toda água como sendo uma das maiores preciosidades já. Sem água a gente não é.
Nós somos 70% água no planeta Terra e somos também 70% água no nosso próprio corpo, né? Já começa por aí essa saudação a esse elemento que nos compõe e sem o qual a gente morre de sede. Quem estiver escutando e não tiver bebido água hoje, faça isso. Estejamos sempre hidratados, hidratadas, hidratades, porque essa ação ela é de fato indispensável para toda e qualquer vida, beber água. Voltando a esse movimento de entrar na água, confiar, né, nessa força que altera a nossa relação com o peso do nosso próprio corpo. Se a gente se autoriza a ter uma relação serena na água, a gente se torna mais leve. As leis naturais nos propiciaram isso, uma flutuação, que é assim que acontece. Aos poucos a gente nessa flutuação, que é uma flutuação imersa, né? Não é uma flutuação de quem levita e sai da terra, é uma flutuação de quem adentra a matéria água para, em seguida, ter uma curiosidade, o que a gente pode chamar também de uma intuição, de que se com esse gesto de coragem, de mergulhar profundamente, possa encontrar no que é obscuro, né? As profundezas das águas são lugares que não são necessariamente iluminados, mas dentro dessa escuridão, dentro desse preto, tem muita beleza. A pérola é uma delas. E nesse gesto tem esse outro gesto indispensável para a vida humana, que é respirar com muita consciência, né? Com muita confiança. É encher o pulmão de ar e saber controlar essa respiração de dentro para poder ir até o profundo. E é muito interessante, Mafê, porque você trouxe uma palavra que ela é importante aqui na Rádio Concha, próspera, mas eu acredito que seja uma palavra importante em vários âmbitos de nossas vidas, que é a palavra radicalidade, e é uma palavra que rima com profundeza. Algumas pessoas talvez estejam perguntando, né? Por que rima radicalidade e profundeza? Porque a palavra radicalidade, ela tem ganhado uma conotação que a menospreza, uma conotação, digamos, negativa, que vem estragar a sua própria origem. Para algumas pessoas vai ser um exercício de se rememorar mais uma vez. Na dança, quando a gente ensaia, em alguns países do mundo a gente fala que a gente está fazendo uma repetição. E através da repetição a gente vai adquirindo uma destreza, né? Uma sabedoria. Então, para as pessoas que já sabem de onde vem a origem da palavra radical, façamos novamente esse exercício como um ensaio. E para as pessoas que vão entrar em contato com essa definição pela primeira vez, sejam bem-vindas. Radicalidade vem na etimologia, ou seja, na origem da palavra, ela se conecta com a palavra raiz. Então, uma pessoa, uma dança, uma filosofia, um projeto de vida radical é um projeto que está em contato
com a raiz e, de uma certa forma, para a gente trazer para as águas, está conectada à profundidade. Sabendo que na profundidade existem muitos nutrientes, na profundidade existe o mistério, mas também muitas pistas para possíveis resoluções. Aqui nessa concha da prosperidade, para que a prosperidade aconteça, é interessante pensar no tempo, mas é importante também pensar na coragem do gesto radical. Muitas pessoas, né, assim, na nossa cultura, vão associar uma vida próspera a uma vida em que a pessoa, de um momento para o outro, um pouco como um jogo de sorte, não quero falar nomes de jogos porque eu sei que não é fácil na vida de todas as pessoas, né? Pode ser um vício, pode ser um lugar complicado, mas pensamos nesse sonho, né, das pessoas de enriquecerem de um dia para o outro. Existem vários, né? Que sejam televisivos, que sejam espaços que você vai e faz apostas. E aí você acha que através de uma determinada sorte, e aí, quando eu falo a palavra sorte, imaginem os meus dedos fazendo entre aspas. E aí muita gente vai pensar que a prosperidade é isso. A prosperidade quase como se fosse um acaso. E eu acho que se a gente pensa em imaginação, se a gente pensa em gesto coreográfico, ou seja, se a gente pensa em dança e a gente pensa no tempo, a prosperidade pode ter a ver com mergulhar profundamente. E a prosperidade pode ter a ver também com ousar imaginar a raiz de cada ser, né? A raiz dos seres vegetais, obviamente, né? Que são esses que a raiz é, de uma certa forma, mais fácil de imaginar. Mas eu acho que também dos seres que somos, né? Quais são as nossas raízes? Quais são as nossas questões profundas? Como que quando a gente mergulha na intuição de encontrar uma pérola, a gente vai criando conhecimento, criando confiança também. Prosperidade me faz pensar nisso, assim, de mergulhar fundo, com coragem. Acho que essa palavra vem também forte para mim e para você. Pois foi um belo relato, assim, né? Uma bela coreografia de pensamento que você sugeriu agora e que me faz pensar também, né, sobre essa busca pelo radical, esse encontro com a raiz, esse gesto por aquilo que te sustenta, porque raiz também é isso. Para mim é muito próximo também a um movimento, a um exercício, né, de invenção, de inventividade, de criação, de organização, de orientação. Todas essas palavras que eu estou dizendo, para mim, elas fazem parte de uma constelação de termos e que nos abrem sentidos, mas os sentidos não se esgotam, né, nesses termos. Mas é importante chamar atenção para esse gesto que faz com que cada um dos seres viva a sua radicalidade, tentando encontrar ou construindo, né, esse caminho, essa procura, uma beleza para aquilo que cada um considera belo, porque a beleza também é resultado, né, de uma busca que pode ser inventiva, inclusive.
pela radicalidade, pela raiz, pelo radical que o sustenta. Então, eu digo isso porque me parece que esse é um movimento próprio, né, desse ser biológico que é o molusco e que cria, então, essa beleza. E que a gente está falando assim, né, um pouco talvez poetizando a biologia, mas é assim que talvez a gente consiga compreender, né, que essa busca pela construção de algo, pela invenção de si, ela perpassa a todos, a todes. Então, ser radical também é ousar se encontrar com a sua beleza. Esse encontro com a beleza é ser radical, isso também é ser próspera. Gosto muito quando você desloca esse entendimento da prosperidade, né? Daquilo que é estritamente material, no sentido da acumulação de cifras, né? Da acumulação capitalista de bens e valores, porque fosse assim, a nossa história humana se reduziria a 500 anos de tempo histórico. E eu acho que a gente está fazendo um esforço aqui, né? Desde o do primeiro episódio, acho que todos os episódios a gente vai deixar aparecer um pouco esse desejo da gente se poder se pensar e ter essa liberdade de se pensar para além desses determinismos dessa história que nos massacra, porque é disso que se trata, né? A gente está aqui um pouco também fazendo esse trabalho de reparação e de restituição de um imaginário que nos é constitutivo, né? Que é próprio da gente. Força da imaginação. Quem disse que a gente sonha só com dinheiro? Quem disse que os nossos sonhos são sempre esses? Ou se reduzem a isso? Quem disse que as imagens que povoam os nossos desejos, né? E as imagens que povoam o nosso inconsciente se limitam às imagens reproduzidas ao infinito pelas telas dos nossos smartphones, dos nossos computadores, das nossas televisões. Isso só é uma projeção. É uma projeção que me parece que limita bastante a nossa capacidade de sonhar. Agora, o fato disso, a priori, nos limitar, não quer dizer que a nossa existência se reduza a isso. Então, existe aqui de verdade, né, assim, com muito desejo envolvido mesmo, né, da gente pensar a nossa Constituição, e a Constituição, sobretudo, do nosso imaginário, para esferas, campos, estratos, dimensões que nos ajudem a inventar as nossas prosperidades, as nossas belezas, nos ajudem a recriar, né, no fim das contas, um mundo que habita em nós e que é um mundo cheio de sensações também, né? Às vezes os sentidos também é cheio de sentidos, né? Mas às vezes os sentidos eles simplesmente escapam, assim, né? Por exemplo, quando a gente está falando de Exu, a gente já entende imediatamente que aquele tempo não é o tempo cronológico do relógio. E que tempo seria esse, então? Ou quais tempos podem ser esse? Quantos tempos cabem nesse tempo de Exu? Sim. E pensando para as pessoas que desconhecem, né? Vou trazer aqui rapidamente o fato de que Exu é uma divindade celebrada
nessa filosofia religiosa chamada Candomblé, uma filosofia religiosa que é brasileira e podemos chamá-la de afro-brasileira e também de africana brasileira. Não é a única filosofia que tem essa matriz, né, esse encontro entre o continente africano e os diversos povos que foram sequestrados para trabalhar de forma escravizada na história desse país, que construíram. Existem outras filosofias religiosas que puderam ser construídas nessa época em que o corpo humano dessas pessoas negras era colocado como um corpo desprovido de sensibilidade, de inventividade. E Exu, que é essa divindade que algumas vertentes do candomblé vão entender como o mensageiro, outras vão entender como o senhor do caminho, né? Exu tem muitos atributos, inclusive essa história de que ele atirou uma pedra. Como é, Mafê? Repete? Eu sempre me confundo. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que atirou hoje. A gente sempre precisa voltar nessa história porque contém tanta coisa dentro. Mas Exu tem isso, né? Exu foi distorcido como uma estratégia de redução mesmo da complexidade da espiritualidade dessas pessoas negras. Exu foi reduzido a uma imagem meramente negativa dentro de uma divisão binária de mundo, né, em que tem um bem que é puro e um mal que é também puro. Exu foi colocado nesse lugar do mal e, de uma certa forma, sempre é com muita dignidade, né, que a gente volta a falar de Exu, volta a ouvir sobre Exu. Elza Soares, essa grande artista, pessoa, mulher, visionária, canta em um dos seus mais recentes discos uma canção que fala Exu nas escolas, né? Então, como que nas escolas a gente poderia ouvir essa história do pássaro, né? E ter essa relação com o tempo já modificada, né? E ser mais desconfiados e desconfiadas da história que nos contam, né? Essa história linear de que a gente está atrasado enquanto povo. Será que estamos atrasados mesmo, né? Assim, atrasados em quê? E aí, nessa minha fala, eu quero dizer dessa grande alegria que é poder falar de Exu agora em 2021 com muito mais plenitude, né? Sabendo que os ouvidos de quem nos acompanha aqui estão mais preparados, por mais que as pessoas venham de filosofias religiosas distintas, mas a gente está mais preparado e mais preparadas a ter curiosidade, né? Lembrando de novo no mergulho, ter curiosidade nesse gesto do mergulho. Não necessariamente a gente precisa mergulhar para catar alguma coisa, né? A gente pode mergulhar só para saber que existe. E aí, dentro disso, eu não posso deixar de dizer, e com esse mesmo interesse de pensar essa filosofia religiosa que é o candomblé, onde existe também uma divindade, principalmente no candomblé Angola, que é reconhecido como a nação de candomblé
mais antiga do país, por uma questão da história dos tratados de escravização e como que as pessoas de diferentes regiões do continente africano foram chegando. Então, os primeiros a chegar compõem essa nação, que fala outras línguas, fala Kikongo, fala Kimbundo. O nome das divindades, dessas forças da natureza, não é orixá, é Inkisi. E aí tem várias maneiras de se escrever, mas uma das mais comuns é N-K-I-S-I. N-K-I-S-I, Inkisi. Então, Exu seria a divindade, o Inkisi, Inzila, que significa, de fato, caminho, em Kikongo. E existe um outro, que eu gostaria de trazer aqui para nossa concha da prosperidade, que é o Inkisi, que se chama Tempo. Tempo Rei, ó Tempo Rei, que Caetano Veloso canta. Não é esse tempo da filosofia, de um modo, digamos, maior. Não é esse tempo do relógio, tampouco. É o tempo da divindade africana que chega aqui, nesse país. E o tempo, ao mesmo tempo que ele não para, esse movimento do tempo, da divindade do tempo, é capaz de fazer movimentos tanto para uma direção quanto para a oposta, sempre não parando. Então, esse movimento, né, eu adoraria poder ter a certeza de que todo mundo, quando pensa que nesse tempo energia divina, pudesse também imaginar os movimentos, porque no candomblé todas as divindades têm danças próprias, pés de dança próprios, existe uma coreografia enorme de um terreiro, etc. Mas, se isso não for possível, cada pessoa pode colocar o seu tempo como sendo divindade e inventar um gesto para essa divindade, para saudar essa divindade, saudar em movimento. E essa divindade é essa que nos conta que o tempo pode retroceder, né, Mafê? E essa questão do retrocesso, eu acho que é um ponto interessante a falar. Retrocesso e prosperidade, principalmente para a gente entender esse mundo em 2021 e, de uma certa forma, mais profundamente o Brasil em 2021, que é um Brasil que está tendo que rever essas prosperidades que estavam por vir, que eram promessas e que, por causa de um entendimento torto do que a radicalidade pode ser, né, faz com que o tempo volte para trás. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz, Ana? Nossa, assim, as informações e essa dança que você traz, né? Essa dança das palavras e das imagens sobre a origem do candomblé brasileiro, né? Que certamente responde, né, pela nossa espiritualidade enquanto um conjunto de pessoas, enquanto uma coletividade coexistindo em um território, numa territorialidade composta por muitos estratos culturais. Quando você traz com essa tranquilidade, né, da gente poder falar sobre Exu hoje. E por que eu tô falando isso? Porque eu tô pensando num livro especialmente, assim, que eu tenho gostado muito de investigar, porque é um livro, a impressão que eu tenho é que ele é preciso de uma investigação, assim, de longa duração sobre ele, sobre as ideias que o compõem, sobre essa figura que conecta essas ideias, que é o Muniz Sodré.
no livro que ele escreveu, que se chama O Pensar Nagô. E aí, num dos capítulos desse livro, né, só para contar assim para as pessoas que talvez não conheçam, o Muniz Sodré, ele, de maneira muito inventiva, justamente, aproxima as cosmologias de matriz africana, especialmente aquelas cujo tronco linguístico é Nagô, e aí nas suas múltiplas, depois, né, do Nagô como um tronco, né, que se desdobra em muitas outras gramáticas, mas ele então aproxima essa originalidade desse pensamento com palavras e com ideias e com conceitos que são também próprios a uma matriz ocidental, né? Uma matriz, digamos assim, que formata também o nosso entendimento de mundo, pelo menos no sentido do tempo histórico, desse tempo histórico, linear e etc. Então, num dos capítulos desse livro, o Muniz Sodré justamente oferece uma leitura sobre Exu, em que a gente consegue entender a contribuição dessa presença no mundo como aquilo que faz comunicar. Ou seja, Exu seria um comunicador, ou aquilo que comunica a existência das coisas. Mas comunica não só para aquilo que é externo, mas também para aquilo que está se constituindo em cada ser. Aí o Muniz Sodré vai dizer que não existiria ser nenhum sem Exu. Nem pérola, nem nada. Nem nada. Então, o Exu também ele organiza um princípio de individuação. E o que é um princípio de individuação? A individuação pode ser entendida como esse movimento que depende justamente de encontros com aquilo que está ao redor, que depende de algo que comunique para aquilo que está ao redor e de algo que comunique para si mesma. E a Exu, então, seria essa... A gente pode definir como esse feixe de muitas direções que aponta tanto para dentro quanto para fora. Então, eu estou dizendo claramente esse conflito, né, entre o mundo ocidental, europeu e hoje eu diria imperialista, esse confronto, né, que se dá por esse mundo. E social também, né, Mafê? Desculpa vir participar no meio da sua frase. Eu acho que esse conflito ele pode tanto ser geopolítico assim, colonial, imperialista, mas eu fico pensando também, né, numa outra dimensão que está muito latente no Brasil, que é a questão das diversas, digamos, entre grandes aspas, né, classes sociais. E aí eu te devolvo a palavra. Esse conflito, o conflito de classes no Brasil, ele se expressa, né, muito claramente como um conflito racial também, né? As coisas são indissociadas, são juntas, né? No Brasil, então a gente também pode se utilizar e deve se utilizar da história de uma organização material da vida, para não dizer materialismo histórico, porque isso já seria abrir aqui uma frente de discussão, né, que não é o nosso propósito, mas para quem quiser entender também a partir dessa chave, eu acho que também pode ser entendido, né? Mas a primeira classe social a se formar no Brasil é a classe dos escravizados. Escravizados, tanto africanos escravizados como a população originária escravizada, né? São os indígenas. Então, esse conflito, ele é o conflito instaurador do Brasil. Ele que organiza, né, tudo que vem depois
e é reproduzido justamente para que exista a manutenção desse momento instaurador. A gente está vivendo 1500 há 500 anos. 521 agora, né? 521. Pois é, dizem que os séculos eles podem começar e terminar não necessariamente dentro de uma linearidade cronológica, né? E isso é muito interessante. Eu acho que, de repente, o século XXI começa esse ano pela força dos acontecimentos que nos atravessam. Não só no sentido da gente estar vivendo a primeira pandemia do século, mas também por isso que no Brasil é particular da sua história e que você traz, que é o retrocesso. Água mole. No tempo histórico. Então, é como se esse retrocesso fizesse a gente inaugurar o século XXI, né? Inaugurar um outro sentido para as lutas que disputam a essencialidade da vida. E aí eu estou falando das lutas por terra, por água, por moradia, por alimento, pela espiritualidade. Essas são lutas que nos trazem o sentido da prosperidade. E entender que a história também retrocede, né, nos dá esse poder, então, de instaurar um novo momento na história, que é o início do século, que começa hoje, a partir da redistribuição dessas lutas em busca da prosperidade. É isso.